Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de setembro de 2022, são 8 horas da manhã. Em O Globo, pesquisa Datafolha, Lula atrai mais votos que Bolsonaro entre indecisos de baixa renda. Em grupo-chave do eleitorado, petista cresce mais que o candidato à reeleição na comparação entre pesquisas espontânea e estimulada. A maioria dos eleitores de baixa renda declara intenção de votar no ex-presidente Lula no primeiro turno. Dados do Datafolha mostram que ele pode atrair ainda mais votos desse segmento se o grupo dos indecisos brandos for considerado. As principais empresas têm como praxe fazer duas perguntas no mesmo questionário, os institutos de pesquisa, uma espontânea e outra estimulada. Na primeira, o eleitor diz em quem pretende votar, sem receber nenhuma informação sobre quem são os candidatos. Na segunda pergunta, o entrevistador apresenta a lista completa com os postulantes ao cargo em questão. O indeciso brando não sabe dizer o nome na espontânea e acaba escolhendo alguém na estimulada. A pesquisa mais recente do Datafolha, divulgada no fim de semana passado, mostra que Lula é citado espontaneamente por 46% dos eleitores com renda familiar de até 2 salários mínimos por mês. As intenções de voto desse grupo no petista saltam para 54% quando os eleitores são apresentados a relação com os nomes de todos os candidatos. Ou seja, quando lembrados que Lula está na disputa, muitos dizem apoiar o ex-presidente. E é isso que o Blog da Cidadania vinha dizendo há muito tempo. Há muito eleitor que não sabe ainda que o Lula está na disputa, acredite se quiser. E essa pesquisa do Datafolha comprova isso, e esse eleitorado que não sabe que Lula está disputando ainda não foi atingido pelas campanhas. Quando for atingido, o Lula deve crescer bem mais. E no UOL, deputado bolsonarista tenta intimidar a jornalista Vera Magalhães, aquela que o Bolsonaro atacou no debate da Band, e é expulso do debate. É o deputado estadual Douglas Garcia, candidato a deputado federal nessas eleições, que foi expulso do debate realizado pelo UOL em parceria com a Folha de São Paulo e a TV Cultura na noite dessa terça-feira, após tentar intimidar a jornalista Vera Magalhães, que participou do evento. Com o celular em punho, o deputado, que faz parte da comitiva do ex-ministro e candidato Tarcísio de Freitas, foi para cima da apresentadora, afirmando que ela é uma vergonha para o jornalismo e questionando o valor do seu contrato de trabalho. O ataque ocorreu poucos minutos após o debate ser encerrado. Garcia assistia ao evento na plateia, ao lado direito, e desceu do local para confrontar a jornalista. O apresentador Leon Serva, que mediava o debate, intercedeu e retirou o celular da mão do deputado, que começou a gritar jornalistas enquanto era retirado pelos seguranças. E com Ciro Gomes estagnado e elevando o tom contra Lula, o PDT já avalia neutralidade em eventual segundo turno. Cresce entre aliados do Ciro Gomes a possibilidade de o partido oficialmente se declarar neutro, mas liberando filiados a apoiar o petista. Há 3 semanas do primeiro turno e sem reação de Ciro nas pesquisas de intenção de voto, pedetistas já discutem o caminho que tomarão no eventual segundo turno e se será possível o partido repetir 2018, quando se aliou ao PT contra Bolsonaro. Ainda não há um martelo batido sobre o assunto, mas integrantes da sigla concordam que, diante dos frequentes ataques do ex-ministro a Lula, está ficando cada vez mais difícil a legenda engrossar a candidatura petista sem soar incoerente. E o que acontece com o PDT é que o partido está se suicidando. Em vários locais do Brasil, sobretudo no Nordeste, ficar contra o Lula é o atestado de morte, e o PDT já está fraco porque o Ciro não lhe puxa votos. O PDT deve sair dessas eleições como nanico.
E Alagoas, segundo a Folha de São Paulo, é o estado onde maior parcela da população passa fome no Brasil, diz pesquisa. Insegurança alimentar grave é maior no norte e no nordeste. Em São Paulo são 6,8 milhões de pessoas famintas. Alagoas é o estado em que há a maior proporção de pessoas passando fome no Brasil. No estado de origem do presidente da Câmara, Arthur Lira, que indicou mais de 300 milhões em emendas parlamentares do orçamento secreto nos últimos 2 anos, 36,7% das pessoas não têm acesso a alimentos em quantidade suficiente. E só esse dado já deveria bastar para fazer as pessoas votarem certo, votarem em Lula nesta eleição, porque com o PT no poder, a fome no Brasil tinha acabado, inclusive isso atestado pela FAO, o braço da ONU que cuida da fome no mundo. E Bolsonaro procura um fato novo capaz de reelegê-lo, diz o Metrópolis. Era uma vez o fato, e ele dizia que Jair Bolsonaro teria grande chance de obter um segundo mandato, porque todo presidente candidato à reeleição se reelegeu de 98 para cá. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma. A política ensina que um fato só é revogado por um fato novo. E o Bolsonaro espera esse fato novo. Essa busca do Bolsonaro, essa esperança do Bolsonaro, poderia ser chamada facilmente com o título daquele filme A Espera de um Milagre. E líderes políticos já desenham um novo partido de centro para 2023. Veja só, PSDB, União Brasil e MDB podem se fundir o ano que vem e formar um partido maior de direita. Mas os três são partidos que devem sair das urnas muito menor do que entraram. E a fome do país é maior em lares com crianças abaixo de 10 anos, diz pesquisa. A segunda etapa do VigiSan, Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, divulgada hoje, revela que a fome atormenta mais os lares em que vivem crianças com menos de 10 anos. A fome no Brasil é cada vez mais dramática devido ao golpe de 2016 e à eleição de Bolsonaro. Após não subir nas últimas pesquisas, segundo o Correio Brasiliense, Bolsonaro mostra a face mais amena. Parafraseando alguns sábios, o Bolsonaro está virando tchutchuca. Em entrevistas nas últimas 24 horas, Bolsonaro mostrou uma face mais amena. A explicação viria de 2 razões: 7 de setembro, que não atingiu os objetivos, e benesses do governo que não se refletem nas pesquisas. E Rosa Weber intimida o Congresso. Eles têm medo da ministra considerada linha dura. Vem aí a nova presidência do STF, porque a anterior com Fux foi uma droga. E Haddad e Tarcísio reforçam polarização nacional em debate ao governo de São Paulo. Todas as pesquisas e analistas acreditam que os dois vão disputar o segundo turno. E a campanha de Lula articula movimento com artistas para tentar atrair votos de Ciro Gomes. Declaração de Caetano Veloso de que votará em Lula apesar da simpatia por pedetista deve ser resgatada. A campanha do ex-presidente Lula articula um movimento com artistas para tentar atrair eleitores de Ciro Gomes já no primeiro turno. A ação é capitaneada pelos aliados do candidato e conta com a ajuda de Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso. A ideia é lançar uma série de vídeos de personalidades que no passado se declararam simpáticas ao Ciro, mas que agora dizem que devem votar em Lula em defesa da democracia. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.